Eu tive a primeira vez em 2016, quando eu fui na Bienal do Livro, comprei o livro Filosofia para Corajosos, e eu mergulhei na leitura e foi muito engraçado, foi animal. Foi animal. E eu sei que você já deve ter respondido essa pergunta milhões de vezes. Então, milhões de vezes mais uma vez, Sim. por favor, aqui. O que é ser um filósofo e por que a filosofia ela é uma coisa importante ou deveria ser importante para todas as pessoas? Olha, começando pelo fim, a filosofia tem uns 2.500 anos, né? Aham. De mercado. De mercado. Então, atravessou várias culturas, várias línguas, pessoas diferentes, épocas diferentes. Portanto, tem demonstrado enorme resiliência, como se fala hoje em dia. Sim. Conversado com uma série de problemas, e ela é, na realidade, a matriz da ciência, né? Aquilo que depois se constituiu na ciência começou a ser discutida por Platão, Aristóteles, esses caras. Então, a filosofia se faz relevante principalmente porque ela faz perguntas que muitas vezes as pessoas não fazem no seu senso comum do dia a dia, porque não conseguiram organizar o pensamento para tal. O filósofo é um sujeito que é treinado profissionalmente para pensar. A gente trabalha com conceito o tempo todo. Treinado? Treinado no curso. É isso que é a formação. Mas como assim treinado? Você vai lendo filósofos e você vai discutindo com os textos e você vai respondendo problemas que eles apresentam, discordando, defendendo. Treinado porque você tem que fazer seminário, sei lá, discutindo com Kant. Entendeu? Assim, tem que fazer seminário discutindo com Platão. Então, é só uns puta cara gigante. Sim. E você vai... é como se fosse uma espécie de, sei lá, musculação do cérebro, sei lá como falar isso. E então a filosofia se faz relevante porque, inclusive, ela coloca perguntas que são perguntas produtivas, né, que afetam as pessoas, seja existencialmente, espiritualmente, politicamente, afetivamente, socialmente. E com isso ela foi criando campos de estudo, desde a ciência, ciências humanas, ciência política, psicologia, tudo nasceu a partir da filosofia. E essas ciências acabaram se constituindo como métodos, como um objeto específico, né? Política, ciência política, sociologia, sociedade, psicologia, vida psíquica ou comportamento, enquanto que a filosofia ela permanece completamente livre, porque ela não tem que dar resultado nenhum. A única coisa que ela tem que fazer é perguntas incômodas, entendeu? Esse é o compromisso da filosofia. Ou pelo menos a premissa. A premissa da filosofia é você fazer perguntas que gerem mais perguntas, respostas que depois vão sendo superadas. E é uma grande conversa, né? Assim, todo filósofo vivo está constantemente falando com filósofos mortos o tempo todo. Mas não devolve, faz pergunta e devolve. Devolve nos textos, né? Então, é isso aí. Não na legal. mesa do Kardec, assim, com um copo no meio. Não, assim, você faz pergunta e você está lendo o texto, você conversa, bota um para conversar com o outro. Entendeu? Porque os filósofos, eles comentam os que vieram antes, né? É assim que a gente funciona. Sim. A gente está sempre em diálogo com a chamada tradição filosófica. Agora, o que é o filósofo? Então, o Deleuze, filósofo do século XX, francês, dizia que o filósofo é um artista do conceito. É alguém que organiza conceito, esclarece, problematiza. Então, o filósofo é alguém que passa a vida pensando questões que acabam impactando o mundo. Hoje, quando a gente pensa num filósofo, a gente dá um valor incrível. Pelo menos a maior parte das pessoas percebe um valor incrível. Pô, um cara é um pensador, um filósofo, é um cara que consegue, através de perguntas, reflexões, visitações cognitivas, ele consegue resolver problemas atemporais e fundamentais. Isso sempre foi assim. Por exemplo, tô pensando lá, sei lá, Platão, o Sócrates, fazendo aquelas perguntas dele lá, há 2.500 anos atrás, ele era percebido como uma pessoa de valor também? Sim, esse caso que você falou, com certeza, sim. Sócrates era um sujeito, não era da aristocracia ateniense, Platão era, estirpe muito alta, né, dentro da aristocracia ateniense, e o Sócrates era um cara que reunia alunos que esses vinham basicamente da aristocracia.
Então, Sócrates era uma espécie assim de líder espiritual, filosófico dessa moçada. Então, imagina, o Sócrates não escreveu nada, né? Então, tudo que a gente sabe do Sócrates é do Platão, que escreveu, em que ele aparece nos diálogos do Platão. Então, a gente nunca sabe exatamente até onde vai o Sócrates e onde começa o Platão, entendeu? Há um consenso de que o Sócrates é principalmente a figura da maiêutica, das perguntas, da ideia de que quanto mais eu sei que nada sei, e não é o cara da metafísica, que fala do mundo das ideias. Esse é o Platão mesmo. Então, quando você pega Atenas, que você citou aí os filósofos eram famosos mesmo. Era tudo gente famosa. Aristóteles, que era macedônio, não era de Atenas, mas foi para Atenas estudar com Platão. Mas mesmo se você falar dos epicuristas, dos estoicos, né? Stoia em grego é pórtico. Os caras ficavam naquela região ali onde se faz negócio, que tem um teto, colunas, paredes vazadas, e o Zenão ficava dando aula de filosofia ali. O nome do lugar é Stoa, em grego, virou estoicismo, né? E então lá era importante, em Roma também na antiguidade os filósofos são figuras bem importantes, nesse sentido que você falou. Ao longo da Idade Média, aí você tem um espaço físico maior, uma descentralização. Então, é claro, São Tomás de Aquino dava lá na Sorbonne, então ele era um cara famoso entre as pessoas que participavam daquele ambiente. Ou mesmo dentro de conventos, né? Porque eram muito... O próprio São Tomás era dominicano. Então, assim... agora, se você pula, por exemplo... Você vai para o século XVII, os filósofos são membros da elite, muitos deles ricos, bem formados, estão envolvidos inclusive com o nascimento da ciência. Então, pensando na tua resposta, ao longo da história, os filósofos que ficaram famosos, que chegou até nós, eram famosos. Então os livros foram publicados e outros discutiam ele, xingavam ou concordavam, e acabou se constituindo numa massa que chegou até nós. Agora, hoje no Brasil, eu diria para você, o Brasil hoje vive uma situação um pouco parecida com a França, porque na França, filósofos são celebridades desde os anos 60. Então, ir na televisão, dar autógrafo, sabe? Desde o tempo do Sartre. É recente. Em comparação ao Brasil, o filósofo virou celebridade, sei lá, nos últimos 10 anos. E aí mudou a posição, porque... Imagina, quando eu deixei a medicina no 5º ano para ser filósofo, todo mundo achava que eu estava maluco. Provavelmente eu estava, né? Mas deu muito certo. Quem iria dizer? Como é que foi isso, Pondé? Tipo assim, o que foi o motor primário para isso acontecer? Foi assim, eu fui para medicina porque minha família é de médicos. Meu pai, meu avô, minha irmã mais velha, meu tio, meu filho acabou caindo na maldição familiar também. Então eu entrei na medicina um pouco porque eu era bom aluno, gostava de biologia. Tem história na família. A psicóloga na escola falou, olha, você, assim, biomédicas, humanas, você vai dar certo em qualquer coisa que você fizer. Que é uma coisa chamada psicoteste na época. Sim. Né? Nas escolas. Pô, eu faria medicina. Porque você faz medicina, você faz tudo que você quiser depois. Sim. Porque você, para entrar na faculdade de medicina, você vai passar por uma seleção monstruosa. Então, aí eu falei, tá bom, vou fazer medicina. Foi meio assim. Aí fui, prestei, entrei, e desde o começo eu gostava de biologia, gostava das matérias, mas eu comecei a perceber que eu projetava o futuro. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu projetava meu futuro e eu pensava, eu não quero trabalhar no hospital. Sim. E outra coisa que eu fui percebendo é que a maior parte dos colegas me parecia muito bobo. A conversa era muito boba. Entendi. Né? E aí eu comecei a estudar psicanálise. Porque eu falei, bom, vou ser psiquiatra, eu resolvo o problema. Né? E a psicanálise me levou para a filosofia. Resolve o problema. Não fico no hospital, né? E a conversa aprofunda. Isso aí. Só que aí, entendi. Estudando Freud e Lacan, aí eu fui mordido pela filosofia.
E quem foi a primeira... Quem te deu a primeira mordida? Dos filósofos? Afora o Freud e Lacan, que não são filósofos, mas valem como tal, o Sartre. O Sartre. E aí eu perdi a paciência e resolvi chutar o balde e fazer a carreira toda.